tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria um pouco apresentar a ABA. Representa a aviação comercial brasileira, praticamente a totalidade. A gente brinca que nós somos 99,96%, porque existe uma pequena empresa com 2 aviões que faz fretamento que ainda não é associada à ABA. Aqui é importante, os 3 pilares com os quais nós trabalhamos. Primeiro, a defesa do Programa de Liberdade Tarifária, que é o programa que começa no Brasil em 2002. Aqueles mais antigos se lembram que até os anos 90 no Brasil o preço de bilhete era tabelado, como passagem de ônibus, né? Nos anos 70, a liberdade tarifária foi instalada nos Estados Unidos, nos anos 80 na Europa, nos anos 90 na Ásia. No Brasil chega em 2002 e o resultado disso é que finalmente o Brasil entra no século XXI. O Brasil passa a trabalhar como o resto do planeta e as consequências da liberdade tarifária foram a democratização do acesso à aviação, como daqui a pouco eu vou conseguir mostrar a vocês. Segundo, é fundamental que o nosso ambiente de negócios, o nosso ambiente de trabalho seja equivalente ao ambiente internacional. Por quê? Porque a aviação compete globalmente. Um avião hoje está aqui, amanhã está em Berlim, depois da manhã em Moscou, depois volta para Buenos Aires, depois volta para o Brasil. Portanto, é fundamental que todas as regras sejam iguais no mundo inteiro, ou pelo menos equivalentes, porque a experiência mostra, a aviação ela é regulada desde 1944, né? Começa a regulamentação numa convenção internacional em 1944. Desde 1944, os registros mostram que toda vez que um país, no caso o Brasil, isoladamente cria uma regra, essa regra, no fim do dia, acaba complicando o cotidiano de toda a cadeia produtiva, acaba tornando a cadeia produtiva mais cara. O assunto ICMS se incorpora nesse segundo tema, eu já vou explicar a vocês por quê. E terceiro, nosso trabalho é para que toda a cadeia produtiva seja eficaz. Antigamente a gente dizia para que o aparato estatal seja eficaz. Por quê? Porque quando um avião encosta, todo mundo sai, meia hora todo mundo tem que entrar, ele tem que decolar de novo. Trabalham para que isso aconteça dezenas de pessoas em dezenas de organizações diferentes. Tem um pessoal que tira a mala, é uma empresa, o pessoal que cuida da comida é outro, o pessoal do controle do espaço aéreo é outra organização, o aeroporto é outra e assim sucessivamente. E essa cadeia, voo internacional, você tem Anvisa, Polícia Federal, Receita. Se todo mundo funcionar direitinho, você consegue fazer o voo chegar e sair na hora. Se alguém vacilar no meio do caminho, o voo se atrasa, tá certo? E a responsabilidade no fim do dia é de quem está ali na frente no produto final. Portanto, hoje, inclusive, com o programa de concessões de aeroportos avançando, isso não é mais uma cadeia estatal. Uma informação importante para vocês é que hoje mais passageiros no Brasil passam por aeroportos já concessionados do que por aeroportos pertencentes ao aparato de Estado. Os números construídos ao longo dessa década são bastante relevantes. O Brasil hoje trabalha com mais de 100 e tantos aeroportos e hoje nós temos uma média de quase meia passagem de avião por habitante no nosso país. Esse dado é muito interessante. Eu gosto de falar de 2002 porque é o último ano no modelo antigo, no qual não importa se era segunda, quinta, sexta, de manhã, de noite, Natal, feriado, onde fosse, o preço do bilhete era igual. Naquele tempo, a tarifa média no país era quase de R$ 730 e voavam por ano 34 milhões de passageiros. Nós batemos 103 milhões em 2018, com uma tarifa média no país de pouco mais de 360, quase 370 reais. Isso fez com que em 2009 houvesse uma inversão histórica. Desde que a Varig levantou o primeiro voo em 1927 até 2009, muito mais gente entre um estado e outro no país andava de ônibus do que de avião. Com a democratização, que é gerada por 3 fatores, tá? Primeiro, a queda do preço médio. Segundo, a expansão do crédito. Aqueles mais antigos lembram que lá nos anos 90, você dividiu uma passagem em 2, no limite 3 vezes, se você fosse muito amigo do gerente da Varig, em 4. Né? Hoje você faz 10 de R$19,90 e vai daqui para lá, dali para cá. Então,
Primeiro, o preço do bilhete. Segundo, o crédito. Terceiro, um processo consistente que a gente vive de 2013 até 2013 para 2014 de crescimento de emprego e renda nesse país. Certo? É um processo que se inverte entre 2014 e 2015. Em 2009, nós passamos a ter mais gente andando de avião do que de ônibus entre um estado e outro do Brasil. E aí cresce o desafio com a estrutura aeroportuária, processo que começa a se resolver em 2012 com as concessões. Nesse programa, nós batemos o nosso pico mais baixo em 2009. As avaliações sobre a qualidade de voar, sobre a experiência de voo no Brasil, elas vêm despencando de 2002 até 2009, 2010. Em 2010, 11, esse processo começa a melhorar. Isso aqui é uma pesquisa que se faz todos os anos. Quem faz é a SAC, a Secretaria de Aviação, mostrando os dados que a gente tem hoje no país em relação a alguns comparativos importantes. Eu gosto muito daquele de pontualidade. A aviação brasileira hoje é mais pontual que a aviação norte-americana, né? Para vocês terem uma ideia, nos Jogos Olímpicos, na Copa do Mundo, teve uma piada gozada. Rogério lembra disso, que ainda estava na SAC na época, você lembra bem. Na Copa do Mundo, pouco antes da Copa, a mídia unanimemente dizia assim, olha, vai dar tudo certo, mas os aeroportos vai ser um caos. Vai dar tudo errado, não vai ter voo. E a gente dizia, não, calma que vai dar tudo certo, nós estamos nos organizando para isso. Bom, no fim da Copa, no dia seguinte à Copa, um jornalista, um veículo de circulação nacional, publicou uma charge, depois daquele fatídico jogo. Era um torcedor, assim, um cara com a camisa da seleção, do lado de outro com a bandeirinha, e um olhando para o outro, assim, dizendo, puxa vida, e a gente achou que a aviação é que ia passar vergonha, certo? Depois do jogo do 7-1. Então, esses dados foram sendo construídos nesse cenário. Em relação ao turismo, é importante entender que a aviação é metade do turismo, tá certo? Você pega quanto o turismo contribui para o PIB, quanto a aviação contribui, é metade. Qual seja, sem aviação, por isso que eu entendo com toda profundidade o que significam algumas das frases que eu vi aqui, entre os impactos da malha e do custo da tarifa para os resultados do turismo, sem aviação, o conjunto da cadeia produtiva acaba entrando em colapso. Agora, é importante entender o seguinte, a gente viveu um processo que começa a crescer lá em 2003 e vem seguindo. Vocês vejam a curva em 2015 e 2016. Então, é importante entender o seguinte, este não é um processo potiguar. Tá? Aquela queda de passageiro, de oferta, de demanda, ela não aconteceu no Rio Grande do Norte, ela aconteceu em todo o país, por conta de situações que o país viveu do ponto de vista político e econômico, que impactam todas as atividades que eram fortes compradoras de bilhete, geradoras de tráfego e demanda. Nós começamos a sair de um processo de crise muito forte em 2017, e agora em 2018, se vocês compararem, nós ainda não chegamos nem perto do pico lá de 2010, 2011. Esses são números nacionais. Tá? Eu estou poupando vocês dos detalhes, porque se é 12, 15 ou 18, não importa muito. O importante é entender que agora nós estamos começando a viver um processo de recuperação. Essa é a boa notícia. Qual seja, este momento, para a gente enfrentar debates sobre retomada de crescimento de malha, sobre revisão de custos que acabam impactando no preço final, é o momento adequado. Esse debate aqui, por exemplo, em 2015, seria, com toda honestidade, uma absoluta perda de tempo. Por quê? Porque no país inteiro os números estavam despencando, tá certo? As consequências desse processo de crise estão na mídia. Todos vocês sabem que uma das empresas associadas à BA vive uma situação dificílima, a Avianca vive uma situação dificílima, e não é por conta dos serviços prestados. Quem aqui voa de Avianca sabe que é uma excelente companhia, tem serviços da melhor qualidade, mas por uma situação específica do seu próprio plano de negócios, num ambiente extremamente adverso, no qual ela tinha acabado de se lançar no mercado internacional e só pegou no contrapé.
e acabou gerando uma situação que nós estamos trabalhando muito, muito, muito para resolver, de preferência, da melhor forma possível, sem criar nenhum tipo de problema. Não é? Esses são os números da crise, tá? Então, o número bem objetivo, eu quero aqui deixá-los de caráter absolutamente público. Né? Em 2015 e 2016, 60 aeronaves deixaram o Brasil. Por quê? Porque o volume de trabalho de passageiros da aviação não garantia a rentabilidade desses equipamentos. Vocês sabem que as aeronaves custam dezenas de milhões de dólares. Tá certo? Cada aeronave, num dia, faz em média de 8 a 9 pousos, o que a gente chama de trilho na aviação. Então, multipliquem 60 por 9, façam a conta e vejam o que aconteceu. Repito um pouco no sentido de expressar assim, a importância de vocês resgatarem a autoestima. Quer dizer, ninguém reduziu, não, vamos olhar aqui, vamos pegar Natal e vamos... Ninguém fez isso, tirar voo de Natal. O país perdeu. Né? Então, vamos entender que a aviação, sendo uma das atividades econômicas mais importantes deste país, um país de dimensões continentais, para quem aqui tem um pouco mais de idade vai poder lembrar, que desde Juscelino Kubitschek, fazendo sua opção por transporte terrestre, né? Juscelino fez essa opção, apostou no transporte terrestre como modal. De lá para cá, na medida em que você não tem uma malha ferroviária que integre o país de forma absoluta, a aviação passou a ser tão importante como sangue na veia. Né? Semana que vem eu estou em Manaus, construindo lá com os companheiros um programa de aviação regional, porque as cidades do Amazonas, se você pegar um avião, você vai dessa cidade X a Manaus em 3 horas, 4. Se você for de barco, leva 3 dias. Então, olhem algumas situações que a gente procura equacionar. Nesse sentido, portanto, este cenário que marca 2015 e 2016 tem outra vertente fundamental de compreender. As pessoas não são obrigadas a saber, mas nós não usamos gasolina. O avião não usa gasolina. O avião usa querosene de aviação. É um outro combustível. Tá? Este combustível, a gente tem que pagar ele em dólar ao câmbio do dia do fechamento. Não importa se eu compro esse combustível em Natal, Sergipe, Rio de Janeiro, Manaus, ele é cotado em dólar. Portanto, por que ele é cotado em dólar? Porque essa é a política de precificação da Petrobras, chama-se paridade internacional, e é uma prática da Petrobras. Portanto, quando o dólar sobe, o custo de operação sobe. Pouco menos de 60% do custo da aviação é dolarizado. Tá certo? Ora, quando você está na ponta do dólar, um país como os Estados Unidos, você está na Inglaterra, esse processo lhe é favorável. Agora, nós aqui estamos na ponta do oposto. Quando o dólar sobe, a nossa moeda se desvaloriza, a gente precisa de mais moeda para comprar o mesmo combustível que comprava anteontem. Não é? Então, a livre flutuação dos preços é resultado de um conjunto imenso de fatores. E isso, né, tem o seu lado bom e tem os seus desafios. Né? A retração acaba recentemente e essa não é finalmente algo que todos sempre quiseram ver, talvez alguns não saibam, como é que funciona uma planilha de custo de uma empresa aérea. O que está marcado ali em vermelho é o combustível. Então, se alguém quer saber como é que funciona, aproximadamente, esses números já variaram um pouco, esse 31,4 era antes da última subida do preço, o querosene já está batendo em 33,5, 34. Essa semana, olha só, vocês concordam que o turista argentino... Eu vi no meu voo hoje, tinha pelo menos 6 ou 8 argentinos, eu contei assim, eu escutei as pessoas falarem espanhol ao meu lado. Esse turista argentino, eu imagino que não tenha nenhuma relação com as disputas do cenário político brasileiro, tá certo?
Só que, por conta exclusivamente do cenário político, o dólar bateu um pouco mais de 4 anteontem. Vocês devem ter acompanhado isso pela mídia. Isso vai para o preço do querosene. O que é que coitado turista argentino tem a ver com isso? Mas acaba influenciando a vida dele. Então, é assim que funciona o programa de custos. Aquelas duas primeiras linhas, as maiores, são dolarizadas, e para cá algumas são, outras não. Esse é o programa, esse é o número de passageiros aqui, portanto, é óbvio, é absolutamente real. Eu fiz esse levantamento antes de vir. Você tem uma queda importante. O melhor ano que a gente teve aqui foi 2011, não é? O pior ano é 2016, e 17, 18 você tem uma pequena recuperação, mas ainda estamos longe, não é, dos números do melhor ano. Do ponto de vista de passageiros é parecido, entre 11 e 12 nós temos o melhor ano, em 16 o pior, e agora você tem novamente uma leve recuperação, 120 mil a mais, mas ainda não chega no melhor ano. Então vocês veem, quando se olha o cenário, o que acontece aqui é absolutamente alinhado com o que aconteceu no resto do país. Não há diferença, tá certo? Em números bastante objetivos. Aqui é uma coisa interessante, a nossa tarifa média doméstica, né? Esse é um dado da ANAC, não é um dado nosso. Não sei se vocês sabem, todo final de mês existe uma espécie de mega pendrive que a gente espeta no sistema de todas as companhias aéreas, e todos os preços praticados em todas as rotas, em todos os voos, descem para esse pendrive de todas as empresas e vão para a ANAC. Então, quando a ANAC publica, olha, a tarifa média é X ou a tarifa média é Y, ela está simplesmente fazendo uma conta matemática. É diferente de pesquisa. Eu tive a oportunidade já de explicar isso em outros fóruns. De vez em quando alguém fala assim, não, eu entrei por 10 dias seguidos em 2 sites, em tal hora, e eu cheguei à conclusão de que o preço é A, o preço é B. A sua pesquisa está correta, você teve um certo método, chegou a um certo resultado, tá certo? Mas, quando a ANAC publica um dado, já não é pesquisa, é o resultado de todas as tarifas em todos os voos. Portanto, já não é uma pesquisa, é uma auditoria, tá? Então, essa é a tarifa aqui, 455. As faixas de preço aqui em Natal, ou no Rio Grande do Norte, abaixo de R$300, lá em 2013 eram pouco mais de 18%, hoje são 28%. E a concentração maior de bilhetes está na faixa entre R$300 e R$600. Aproximadamente metade dos bilhetes hoje está entre R$300 e R$600, e nós chegamos a ter bilhetes aqui que vão a R$1.500, aqui no resto do país, tá? As incidências são bem menores, é claro, mas você tem em todos. Na Paraíba, eu sabia que era uma demanda bastante colocada aqui, de fato, se a gente for olhar aqui, você tem uma taxa maior do que aqui, entre 300 e 600, que são os bilhetes mais vistos, que acabam sendo mais acessados pelas pessoas, tá certo? Então, de fato, é absolutamente correta, né, a informação com a qual vários companheiros que estão trabalhando aqui, de que há uma série de bilhetes numa série de horários no vizinho mais baratos. Portanto, não é nada mais justo, e é por isso que eu fiz questão de abrir dizendo, temos um problema, vamos ter que entender quais são as causas e razões e como é que a gente vai enfrentá-lo. Nós fizemos alguns comparativos para chegar nesses números que a gente tinha dito, e também é verdade, a tarifa média aqui é maior que a tarifa média nacional. É claro que é preciso também olhar para esse número e não trabalhar ele com o fígado. Dizer, ok, eu falei e tal. Por que a média é menor? Porque, considerando o país inteiro, você tem aproximadamente 38% deste número, 1/3 desse número, leva em consideração as tarifas em São Paulo, que acabam sendo as mais competitivas pelo volume de passageiros que você tem em São Paulo, tá certo? São 40 milhões de pessoas morando na região. Caminhando, portanto, feito o diagnóstico, né?
feito o diagnóstico, colocados os dados, acho que a gente começa a ter que pensar no processo de construção de solução. Então, o que é que eu entendo? Vocês lembram de como eu abri e agora eu encaminho para a parte final. Como é que a gente conduz esse programa? Primeiro, entendendo o seguinte: a principal atividade econômica que nos traz todos aqui é o turismo e toda a sua cadeia produtiva. Eu estou falando aqui dos 4 verbos que a gente conjuga no turismo, e é assim que eu discuto com os meus alunos em sala de aula. O turista, quando chega aqui, ele se utiliza de toda oferta gastronômica, ele come fora de casa, de toda oferta de hospitalidade, né, de A a Z, ele dorme fora de casa, de toda oferta comercial, portanto, nada mais coerente do que a FEComércio apoiar o turismo, e de toda oferta, quer seja cultural, quer seja natural, quer seja lúdica, que um destino oferece. Vai à praia, vai ao museu, compra artesanato, ele conjuga esses verbos. Ao redor disso aqui, nós temos, só na primeira onda, 52 atividades econômicas, que se coordenam e se associam para que o turismo vire um fato para o consumidor ao final do dia. Portanto, envolvendo esta cadeia, eu entendo que vale a pena fazer um diagnóstico. O Rio Grande do Norte é um destino consagrado, absolutamente consagrado, no país e internacionalmente, em alguns mercados internacionais, do ponto de vista do turismo de lazer. Você não precisa contar para mais ninguém, né, que passar férias, um feriado, um fim de semana, vim aqui na lua de mel. Acho que eu posso comentar isso aqui, Ana? Não tem problema, né? Eu passei minha lua de mel em Natal, quando eu casei em 82. Em 86 eu voltei e a minha filha mais velha, a primeira vez que ela andou foi aqui em Natal, lá na Avenida Marechal Hermes, na casa da avó da mãe dela. Na época eu casei com uma moça que era de uma família daqui. Por isso que eu conheço bem o Estado. Então, é absolutamente consagrada a relevância do Estado do ponto de vista do lazer. Mas nós temos, do ponto de vista do turismo, uma segunda parte da agenda para enfrentar, agenda essa que gerou sustentabilidade e gerou perenização da atividade das cadeias produtivas nos diversos destinos turísticos no país e fora dele, no qual foram implementados. A agenda ligada fundamentalmente a eventos, quer sejam corporativos, quer sejam associativos, ou seja, o evento de uma empresa que lança um produto, o evento de uma associação médica que faz seu congresso, quer sejam privados, eventos da Coca-Cola, da Ford ou da GM, ou eventos públicos, promovidos pelo governo do Estado, município, por alguém da bancada federal que o traga. Tony Sando falou de manhã aqui? Vai falar amanhã? Vai falar depois? Eu recomendo a todos que assistam a palestra. O Tony dirige o São Paulo Convention and Visitors Bureau. Eu sou membro do conselho do Convention Bureau de São Paulo. Já fui seu dirigente há 20 anos. Estou passando um pouco de tempo. E os Convention Bureaus são instrumentos absolutamente vitais para melhorar a qualidade do cliente, melhorar o seu ticket médio, perenizar o ambiente do turismo. Porque, gente, vamos combinar, dá trabalho, mas está consagrado. De novembro até o Carnaval, está tudo direitinho. O desafio agora, na segunda parte, é botar o povo aqui em abril, em setembro, fazer ficar de terça a quinta. Por que isso tem relação com a malha aérea? Porque é entendendo sinais como esse que o mercado se move e revê a alocação de equipamentos para atender demandas. Isso aconteceu em vários lugares do país. Na Paraíba, especificamente, há um fenômeno recente que teve impacto na malha aérea, ainda que a malha lá seja menor do que aqui. Tem menos voo lá do que aqui, se eu não me engano. Não tenho o número agora de cabeça. Mas é inegável que a criação do polo industrial ali no finalzinho de Pernambuco, ali entre os dois aeroportos, gerou um fluxo novo, numa terça de manhã, numa quarta à tarde.
de alguma forma, isso tem impacto na malha. 2, há um conjunto de políticas públicas possíveis de serem implementadas, do ponto de vista da promoção. Ora, como é que nós, portanto, podemos contribuir nesse processo? A secretária Ana comentou aqui que nós fechamos acordos recentes no Espírito Santo, em São Paulo. Vocês acompanharam pela mídia o Acordo de São Paulo? Então, como é que nós fizemos? Fui eu que o conduzi pessoalmente com o governador João Dória. Há uma redução de 25 para 12 e nós temos 3 compromissos. Primeiro, com um conjunto novo de voos conectando São Paulo ao país. 2, com um conjunto de voos. E essa primeira parte não é para destino novo. Pode ser também para destino que a gente já voa, que tem um voo dia, vai ter 2, 3, enfim. Voos novos para 6 cidades do interior do estado, que hoje não são atendidas pela aviação comercial. E terceiro, uma parte dessa redução é aplicada em programas de promoção e marketing do destino, qual seja, acabam sendo um cover do orçamento da Secretaria de Turismo do Estado, e não imaginem a vocês que o Estado de São Paulo nada em dinheiro. É óbvio que os pesos orçamentários são diferentes, mas a crise que se abate sobre a estrutura tributária nacional não poupou nenhum dos 27 estados da União. Pegou uns mais, pegou outros menos, mas, de alguma forma, impacta a todos. Portanto, do nosso ponto de vista, quando a gente discute política tributária e custo de infraestrutura, é absolutamente possível a gente avançar. Eu queria também aqui fazer um reparo, que eu acho que aí também é meu direito. Eu não participei, e a BEAR, nenhum companheiro da BEAR participou do debate deste acordo firmado aqui há alguns anos atrás. Nenhum. Hein? Exato. E não participei do debate, não negociei o acordo, o senhor é testemunha, deputado. Portanto, eu não posso comentar sobre ele. Se é bom, se é ruim, se foi feito, se foi errado, porque é injusto e é incorreto do ponto de vista gerencial e do ponto de vista profissional eu fazer uma avaliação sobre um programa que diz respeito à minha área, mas do qual não participei. É diferente eu dar palpite sobre futebol e vôlei, que não são a minha área. Né? Todo brasileiro escala a seleção, eu também posso escalar. Mas um assunto que diz respeito à nossa área, sem ter participado dele, eu me sinto impedido de avaliá-lo. Mas estou aqui, e eu creio que posso compartilhar com vocês, já fizemos uma primeira conversa com a estrutura de Estado, vamos fazer outra, sob a liderança da governadora, e eu entendo que ninguém pode ser apressado ou leviano com uma estrutura tão complexa como é o turismo, como é a aviação. Ninguém, nem eu, nem ninguém, vai resolver este problema em 48 horas, ou em 72 horas. Eu não vou sair daqui amanhã cedo com este tema resolvido. Mas as atitudes que já vêm sendo tomadas pelos colegas que estiveram comigo e o que a gente desencadeia a partir de agora, iniciam, a meu juízo, de maneira correta. Primeiro, como eu disse, e aí volto ao meu início para concluir. Iniciam de maneira correta, primeiro, o reconhecimento de que nós temos um problema. 2, o reconhecimento da dimensão dele. Terceiro, o reconhecimento de quem são os interlocutores e o que cada um tem a contribuir e a oferecer. E quarto, o fato de que a partir de agora todos nos conhecemos, permite que ao invés de ficar trocando burdoada, a gente comece a sentar e de fato enfrentar a resolução do problema. Ora, se os titãs e os gigantes que andaram se pegando de pau nos últimos 10 dias nesse país, parece que ontem celebraram a paz, nada nos impede de fazer a mesma coisa em benefício do país, particularmente em benefício desse Estado. Ainda mais se a gente fizer o dólar cair um pouquinho mais, o passagem ficar mais barato. Muito obrigado.